Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo e muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos então para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada. Eu estou lendo aqui a versão NAA e convido você para ler junto comigo também, caso você esteja passando por aqui a primeira vez. Vamos seguir a nossa leitura, estamos aqui em Números capítulo 26. Amém? Mas antes eu quero orar com você. Senhor Jesus Cristo, eu quero louvar-te, ó Deus, por este momento na tua presença, por esse dia, Senhor, que o Senhor preparou para nós, onde vamos aprender mais de ti através da leitura da tua palavra. Que o Espírito Santo possa falar mais alto em cada coração, de forma que possamos ser praticantes, não apenas leitores ou ouvintes, mas praticantes da tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós estaremos lendo aqui hoje, a partir deste capítulo 26. Passando a praga, Números capítulo 26. Passando a praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, dizendo: levantem um censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, todos os que em Israel foram capazes de sair à guerra, assim nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, à altura de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram ao chefe de Israel, dizendo: contem o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, filho de Ruben, de Enoque, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Eronitas, de Carmim, a família dos Carminitas. São essas famílias dos Rubenitas, deles foram contados 43.730. O filho de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos na congregação de Israel e se rebelaram contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá. Quando se rebelaram contra o Senhor, a terra abriu a boca e engoliu com Corá, morrendo aquele grupo quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul. As famílias dos Saulitas são estas famílias dos Simeonitas, num total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, as famílias dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. São estas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, são um total de 40.500. Os filhos de Judá, Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias, Selá, a família dos Selaitas, Perez, a família dos Perezitas, Zerá, a família dos Zeraitas. Dos filhos de Pérez foram Esrom, família dos Esronitas, de Amul, as famílias dos Amulitas. São essas famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, num total de 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tolá, família dos Tolaitas, de Pulva, família dos Pulvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de
Ciron, as famílias dos Cironitas, são estas famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, num total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram Sered, família dos Sereditas, de Elon, as famílias dos Elonditas, de Jaleel, família dos Jalelitas. São essas famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, num total de 60.500. Os filhos de José segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram Maquir, das famílias dos Maquiritas, e Maquir gerou Gileade. Gileade, as famílias dos Gileaditas, são esses os filhos de Gileade. Gezer, das famílias dos Gezeritas. Eleque, a família dos Elequitas. De Asriel, família dos Asrielitas. De Siquém, a família dos Siquemitas. De Semida, a família dos Semidaitas. De Éfer, a família dos Éferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. O nome das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. São estas as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família de Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Taã, a família dos Taanitas. São esses os filhos de Sutela. De família dos Eiranitas. São essas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São esses os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belá, família dos Belaitas. De Asbel, família dos Asbelitas. De Airão, família dos Airanitas. De Sufã, famílias de Sufamitas. De Ufã, família de Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde, Naamã, Arde, família dos Arditas. Naamã, família dos Naamanitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suã, a família de Suamitas. São essas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Asser, segundo as suas famílias. De Imna, a família dos Iminitas. De Isvi, a família dos Ivistas. De Berias, a família dos Bereitas. Os filhos de Berias foram Eber, a família dos Eberitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome dos filhos de Asser foi Será. São essas famílias dos filhos de Asser, segundo os que foram deles contados, todos, total de 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias. De Jazer, a família dos Jazeelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Gezer, família dos Jezelitas. De Selém, a família dos Selemitas. São estes as famílias de Naftali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados eram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. O Senhor disse a Moisés: a este se repartirá a terra em herança segundo o censo. A tribo mais numerosa você dará maior herança, a pequena você dará herança menor. Herança será dada a cada tribo em proporção ao seu número. Todavia, a terra repartirá por sorteio deles, e a herdarão segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida por sorteio entre maiores e menores. São estes os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias: Gerson, da família dos Gersonitas; Coate, da família dos Coatitas; Merari, da família dos Meraritas. São estas as famílias de Levi: família de Lebinitas, famílias de Hebronitas, família dos Malitas, família dos Muzitas, família dos Coraitas.
Coate gerou Arão, mulher de Anrão, chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no deserto de Arão. Ela teve Arão, de Anrão, ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Nadab e Abiú morreram quando levavam fogo estranho diante do Senhor. Os levitas foram contados 23.000, todos homens de um mês de idade para cima. Eles não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhes foi dada a herança com os outros. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Entre esses, porém, não havia nenhum que foram contados por Moisés pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto de Sinai, porque o Senhor tinha dito a respeito deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, a não ser Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números capítulo 27. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Shileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e são estes os nomes delas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tilsa. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes, diante do povo, à porta da tenda do encontro, dizendo: Nosso pai morreu no deserto. Não estava entre os que se juntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho homem. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da família só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes de nosso pai. Moisés apresentou a causa delas ao Senhor, e o Senhor disse a Moisés: As filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes delas, e haverá de transferir a elas a herança do pai. E diga aos filhos de Israel: se alguém morrer e não tiver filho, passará a herança dele para a sua filha. E não tiver filha, deem a herança aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. Também, se o pai não tiver irmãos, deem a herança aos parentes mais chegados da sua família, para que tomem posse dela. Isto será por prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois o Senhor disse a Moisés: Suba a este monte, a Abarim, e veja a terra que dei aos filhos de Israel. E depois de ter visto, você também será reunido ao seu povo, assim como aconteceu com Arão, porque no deserto de Zim, quando a congregação discutia comigo, vocês foram rebeldes ao meu mandado de me santificar as águas diante dos olhos do povo. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor: Que o Senhor, autor e consolador de toda a vida, ponha um homem sobre a congregação, que saia diante deles, que entre adiante deles, e que faça sair e que o faça entrar para a congregação do Senhor. Não seja como ovelhas sem pastor. O Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem em quem há espírito, e imponha as mãos sobre ele, apresente-o ao sacerdote Eleazar e toda a congregação. À vista de todos, transmita-lhes as suas ordens, ponha sobre eles uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual ele, por consulta ao Senhor, de acordo com o juízo do Urim, segundo a palavra do sacerdote,
sairão e, segundo a palavra, entrarão. Ele, todos os filhos de Israel, com ele toda a congregação. Moisés fez como o Senhor havia ordenado, chamou Josué, apresentou ao sacerdote e a toda a congregação, impôs as mãos sobre eles e deu as suas ordens como o Senhor havia falado. Números capítulo 28. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel, diga-lhes, tenham cuidado da minha oferta, do meu alimento, para que as minhas ofertas queimadas de aroma agradável para trazer essa oferta no tempo determinado. Diga aos filhos de Israel, esta é a oferta queimada que vocês devem oferecer ao Senhor. Dia após dia, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em holocausto contínuo, um cordeiro oferecido de manhã, outro ao crepúsculo da tarde, com 2 litros da melhor farinha, em oferta de cereais amassada, com 1 litro de azeite batido. É o holocausto contínuo que foi instituído no Monte Sinai, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A libação que acompanha o holocausto será 1 litro de cada cordeiro. É a libação de bebida forte ao Senhor. Será oferecida no santuário. O outro cordeiro você oferecerá no crepúsculo da tarde, como oferta de cereais da manhã, como libação que acompanha você, e trará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado, ofereçam 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, 4 litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais, e a libação que acompanha. Este é o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a libação que o acompanha. No princípio de cada mês, ofereçam em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 carneiros de 1 ano sem defeito, 6 litros de farinha amassada com azeite, oferta de cereais para o novilho, 4 litros da melhor farinha amassada com azeite, oferta de cereais para um carneiro, 2 litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais para um cordeiro. É holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As libações que acompanham serão 2 litros de vinho para um novilho, em 1,5 litro para o carneiro e 1 litro para o cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, para todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a libação que o acompanha. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês, haverá festas 7 dias. Se comerão pães sem fermento. No primeiro dia haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia, mas apresentem uma oferta queimada em holocausto ao Senhor. 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. A oferta de cereais que acompanha o holocausto será melhor farinha amassada com azeite. Ofereçam 6 quilos da melhor farinha para um novilho, 4 quilos para um carneiro, para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam 2 quilos de um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês. Ofereçam estas coisas além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim ofereçam cada dia, durante 7 dias, alimento de ofertas queimadas em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, ofereçam isso juntamente com a libação que acompanha o 7º dia. Vocês terão santa convocação. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Vocês terão também santa convocação no dia das primícias, que trouxerem oferta nova de cereais ao Senhor durante a festa das semanas. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Então ofereçam ao Senhor por holocausto em aroma agradável 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será de 6 litros de um novilho, 4 litros de um carneiro, 4 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para a oferta de expiação por vocês. Tragam todas as ofertas, além do holocausto contínuo
que corresponde a ofertas de cereais das libações que acompanham todos os animais devem ser sem defeitos. Números, capítulo 29. No primeiro dia do 7º mês, vocês terão uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Nesse dia, as trombetas tocarão, então por holocausto de aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano sem defeito e correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite. Será de 6 litros para o novilho, 4 litros para o carneiro, 2 litros para cada um dos cordeiros. Ofereçam também um bode para a oferta do pecado, para fazer expiação por vocês, além do holocausto do mês e a correspondente oferta de cereais, do holocausto contínuo, correspondente oferta de cereais com a libação que acompanha, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. No 7º dia, 10 deste 7º mês, vocês terão santa convocação, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, mas por holocausto em aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite será de 6 litros para o novilho, 4 litros para o carneiro, 1 litro para cada um dos 7 cordeiros. Ofereça também um bode para a oferta pelo pecado, além das ofertas pelo pecado, para fazer expiação do holocausto contínuo, da correspondente oferta de cereais com as libações que acompanham. Aos 15 dias do 7º mês, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho, mas durante 7 dias celebrem a festa do Senhor, por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Ofereçam 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito, correspondente oferta de cereais da melhor farinha amassadas com azeite. Será 6 litros para cada um dos 13 novilhos, 4 litros para cada um dos carneiros, 2 litros para cada um dos 14 cordeiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo correspondente à oferta de cereais e libação que acompanha. No 2º dia, ofereçam 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, como oferta de cereais, e a libações para novilho, para carneiro, para o cordeiro, conforme o número segundo o estatuto de um bode, para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, correspondente à oferta de cereais e à libação que acompanha. No 3º dia, ofereçam 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros, para os cordeiros. Ofereçam o seu número segundo o estatuto de um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo correspondente à oferta de cereais e a libação que acompanha. No 4º dia, ofereçam 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, como oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros, para os cordeiros, conforme o número segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo correspondente à oferta de cereais, a libação que acompanha. No 5º dia, ofereçam 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, como oferta de cereais e libações para os novilhos, para os carneiros, para os cordeiros, conforme seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo correspondente à oferta de cereais e a libação que acompanha. No 6º dia, ofereçam 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros, de 1 ano sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para novilho, para carneiros, para cordeiros, conforme o número do segundo estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo correspondente à oferta de cereais e libação que acompanha. No 7º dia, ofereçam 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, como oferta de cereais e as libações para novilho, para os cordeiros, para os carneiros, para os cordeiros, conforme o número segundo o estatuto,
de um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo correspondente à oferta de cereais e libações que acompanham. No 8º dia vocês terão uma convocação solene. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Por holocausto em oferta queimada e aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, como oferta de cereais, as libações para o novilho, para o carneiro, para o cordeiro, conforme o seu número, segundo o estatuto de um bode, para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo correspondente à oferta de cereais e a libação que acompanha. Estas coisas vocês oferecerão ao Senhor nas suas ofertas fixas, além de seus votos, das suas ofertas voluntárias para os seus holocaustos, suas ofertas de cereais, suas libações, suas ofertas pacíficas. Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo o que o Senhor havia ordenado. Números capítulo 30. Moisés falou ao chefe das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou quando o homem fizer um voto ao Senhor, um juramento que, para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo que prometeu. Quando, porém, a sua mulher fizer um voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando na casa de seu pai, a sua mocidade, o seu pai, segundo o seu voto da sua abstinência, ela se obrigou, não lhe disser nada. Se seu pai, sabendo do voto e da abstinência e que ela se obrigou, não lhe disser nada, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência que se obrigou, mas se o pai, no dia em que souber disso, desaprovar, não será válido nenhum voto dela, nem lhe será preciso observar a abstinência, e o que se obrigou, o Senhor perdoará isso a ela, porque o pai se opôs. Porém, se ela casar, ainda sob os seus votos, dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesmo se obrigou, seu marido ouvindo não disser nada no dia que souber, nada no dia que souber disso, serão válidos os votos dela, e ela terá que observar a abstinência do que se obrigou. Mas se seu marido o desaprovar no dia em que souber disso e anular o voto que estava sobre ela, bem como dito e refletido dos seus lábios, com que si mesmo se obrigou, o Senhor perdoará isso a ela. Quanto ao voto da viúva e da divorciada, tudo o que se obrigou lhe será válido. Porém, se ela fez voto da casa de seu marido, ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido o soubesse, mas não lhes dissesse nada e não desaprovou o que ela fez, todos os votos dela serão válidos, e ela terá que observar a abstinência que se obrigou. Porém, se o marido anulou os votos no dia em que ficou sabendo tudo o que saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência que se obrigou, não será válido. O marido dela anulou os votos e o Senhor perdoará isso a ela. Todo voto, todo juramento com que ela se obrigou para humilhar seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se o marido dia após dia não disser nada, então confirma todos os votos dela, tudo aquilo que ela se obrigou, porque não disse nada no dia em que ficou sabendo. Porém, se ele anular o voto algum tempo depois de ter ouvido, levará sobre si a iniquidade dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito do marido e sua mulher, e a respeito do pai da moça, pai e sua filha moça, se ela estiver na casa de seu pai. Números capítulo 31. O Senhor disse a Moisés: Vinde os filhos de Israel dos midianitas, depois disso você será reunido ao seu povo. Então Moisés falou ao povo, dizendo: Armem alguns de vocês para a guerra, e que saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à guerra 1000 homens, cada tribo entre todos os filhos de Israel.
Assim os familiares de Israel foram mandados 1.000 homens de cada tribo, 12.000 ao todo armados para a guerra. Moisés mandou-os para a guerra, 1.000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filhos de Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados e as trombetas para o toque do ataque. Eles atacaram os midianitas como o Senhor havia ordenado a Moisés e mataram todos os homens. Mataram, além dos que haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. 5 reis dos midianitas também mataram a espada Balaão, filho de Peor. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as crianças. Também levaram todos os animais, todos os seus gatos, todos os seus bens. Queimaram todas as cidades que os midianitas habitavam, todos os seus acampamentos. Pegaram todos os seus despojos, todos os prisioneiros, tanto de pessoas como de animais, trouxeram a Moisés e o sacerdote Eleazar e a congregação dos filhos de Israel, cativos e prisioneiros, os prisioneiros e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, à altura de Jericó. Depois, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Moisés se indignou contra os oficiais do exército, capitão dos milhares e capitães dos centenas que vinham do campo da batalha. Moisés lhe disse: por que vocês deixaram viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor no caso de Peor. Assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Agora, pois, matem dentre as crianças todos do sexo masculino, matem também todas as mulheres que já tiveram relação com algum homem, deitando-se com ele, mas todas as meninas e jovens que não tiveram relação com algum homem, deitando com ele, deixem viver para vocês. Fiquem acampados durante 7 dias fora do arraial, todos os que tiveram matado alguma pessoa ou tiveram atacado em algum morto, tiverem tocado em algum morto, devem purificar no 3º dia, e no 7º dia purifiquem-se a si mesmo e também os seus prisioneiros. Purifiquem também todas as roupas, todos os objetos feitos como couro, todos os objetos feitos de pele de cabra, todo artigo de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens do exército que tinha ido à guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo o que pode suportar o fogo, vocês devem passar pelo fogo, para que fique puro. Ainda terá de ser purificado com água purificadora, mas tudo o que não puder Mas tudo o que não puder suportar o fogo, vocês devem passar pelas águas. Lavem também as suas roupas no 7º dia, para que vocês fiquem puros. Depois poderão entrar no arraial. O Senhor disse a Moisés: faça uma contagem daquilo que foi aprisionado, tanto de pessoas como de animais, como de ajuda do sacerdote Eleazar, dos chefes das casas, dos pais da congregação. Divida aquilo que foi aprisionado em 2 partes iguais, para que os soldados que saíram à guerra, e outro para toda a congregação dos homens do exército que saíram para esta guerra. Cobre um tributo para o Senhor, cada 50 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos, das ovelhas. Tome esse tributo da metade que toca aos soldados e entregue-os ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor, mais da metade que toca aos filhos de Israel, cada 50, tome um tanto dos homens, dos seus bois, dos jumentos, das ovelhas, todos os animais, e entregue aos levitas,
que têm o seu encargo no serviço também no tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. O total do despojo que os homens da guerra pegaram foi de 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 61.000 jumentos, 32.000 pessoas de mulheres, as mulheres que não haviam tido relações com algum homem, deitando-se com ele, e a metade para que cabe aos e a metade a parte que cabe aos que saíram à guerra foi em número de 337.500 ovelhas. Os tributos em ovelhas para o Senhor foram 675, e os bois foram 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. Os jumentos foram 30.500, e o seu tributo para o Senhor a 61. As pessoas foram 16.000, e os tributos para o Senhor 32. Então Moisés deu ao sacerdote Eleazar o tributo da oferta do Senhor, como estava ordenado a Moisés. Da metade que cabe aos filhos de Israel, Moisés havia separado da parte que cabe aos homens que saíram à guerra, e a metade para a congregação foram em ovelhas 337.500, os em bois 36.000, e em jumentos 30.500, em pessoas 16.000. Desta metade que cabe aos filhos de Israel, tomou Moisés a cada 50, tanto de pessoas como de animais, e os deu aos levitas, que tinham seu encargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então os oficiais que estavam sobre os milhares de Israel, do exército, capitães sobre 1.000, capitães sobre 100, foram falar com Moisés e disseram: estes seus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob nossas ordens, e não está faltando nenhum. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: objetos de ouro, ornamento para o braço, pulseiras, sinetes, brinco, colares, para fazer expiação por nós diante do Senhor. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, todos os objetos finamente trabalhados, todo o ouro da prata, e os capitães de 1.000 e capitães de 100 trouxeram ao Senhor. Pesou 201 quilos, pois cada um dos homens de guerra haviam tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1.000, os capitães de 100, e trouxeram a tenda do encontro como memorial para os filhos de Israel diante do Senhor. Números capítulo 32. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado. Quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, que eram boas, mas para a criação de gado, os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram com Moisés e com o sacerdote Eleazar e com o chefe da congregação, e disseram: Atarote, Dibon, Jazer, Nira, Esbom, Eleale, Seban, Nebo, Beon, terra que o Senhor subjugou diante da congregação de Israel, é terra de gado, e estes seus servos têm gado. E disseram mais: se encontrarmos favor aos seus olhos, permita que a posse da terra que seja dada a estes seus servos não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: então os irmãos de vocês irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Porque vocês querem desanimar os filhos de Israel para que não entrem na terra que o Senhor lhe deu? Assim fizeram os pais de vocês quando os enviei a Cades Barneia para ver essa terra.
Eles chegavam até o vale de Escol e, vendo a terra, desanimaram os filhos de Israel para que não entrassem na terra que o Senhor lhes havia dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou, dizendo: porque não me seguiram com fidelidade, é certo que os homens que saíram do Egito, 20.000 para cima, 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Somente Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, varão da terra, porque seguiram o Senhor com fidelidade. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra eles, e eles os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que consumiu toda a congregação que havia feito, que era mal aos olhos do Senhor. E agora vocês, geração de pecadores, se levantaram em lugar de seus pais para aumentar ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vocês não quiserem segui-lo, também não deixará todo o povo novamente no deserto. Vocês serão a causa da ruína do povo. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben se aproximaram a Moisés e disseram: edificaremos currais aqui para nosso gado e cidades para nossas crianças, mas nós nos armaremos e vamos para a guerra diante dos filhos de Israel até que tenhamos levado ao seu lugar. Porém nossas crianças ficarão nas cidades fortificadas por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porque já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao leste. Então Moisés lhes disse: se vocês fizerem isso, se vocês se armarem para a guerra diante do Senhor, cada um de vocês armado passar o Jordão diante do Senhor, até que tenha expulsado os inimigos diante deles e a terra estiver subjugada diante do Senhor, então vocês poderão voltar e estarão desobrigados diante do Senhor, diante de Israel, e a posse dessa terra será de vocês diante do Senhor. Porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Construam cidades para os seus filhos, currais para as suas ovelhas, e cumpram o que vocês prometeram. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram a Moisés: nós, os seus servos, faremos o que nos foi ordenado. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos, todos os nossos animais estarão aí na cidade de Gileade. Mas esses seus servos passarão para o outro lado, um armado para a guerra diante do Senhor Deus, como nos está sendo ordenado. Então Moisés deu ordem a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E Moisés lhes disse: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem o Jordão com vocês, cada um armado para a guerra diante do Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vocês, então deem a eles a posse da terra de Gileade. Mas se eles não passarem armados com vocês, terão a parte deles entre vocês na terra de Canaã. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam: o que o Senhor Deus disse a estes seus servos, isso faremos. Passaremos armados diante do Senhor a terra de Canaã, e teremos a posse da nossa herança deste lado do Jordão. Moisés deu aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben, a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, o reino de Og, rei de Bazã, a terra das cidades dos seus distritos, a cidade de toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram Dibon, Atarote, Aroer, Atarote, Sofã, Jazer, Jogbeá, Bet-Nirá, Bet-Arã,
cidades fortificadas e currais de ovelha. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleale, Kiriataim, Nebo e Baal-meon, mandando-lhes o nome de Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram para Gileade e tomaram e expulsaram os amorreus que estavam nela. Portanto, Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitaram nela. Jair, filho de Manassés, conquistou as aldeias dos amorreus, e deu-lhes o nome de Avote-Jair. Noba conquistou Kenate, com as suas aldeias, chamou o nome de Noba, que era o seu próprio nome. Números capítulo 33. São estas as caminhadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Moisés escreveu os lugares em que saíram na caminhada após caminhada. Saíram caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo os lugares que saíram. Eles partiram de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa. Os filhos de Israel saíram corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto este sepultava todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia matado. Entre eles, também contra os deuses do Senhor executou juízo. Os filhos de Israel partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está no fim do deserto. Partiram de Etã e voltaram para Pi-Airote, que está diante de Baal-Zephon. Acamparam diante de Migdol. Partiram de Pi-Airote e passaram pelo meio do mar, em direção ao deserto. Depois de terem caminhado 3 dias, 3 noites de Etã, acamparam em Mara. A partir de Mara chegaram a Elim. Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam ali. E partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam em Dofca. E partiram de Dofca e acamparam em Aluz. E partiram de Aluz e acamparam em Refidim. Porém, ali não havia água para o povo beber. E partiram de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. Partiram do deserto de Sinai e acamparam em Quibrote-Atavá. E partiram de Quibrote-Atavá e acamparam em Azerote. E partiram de Azerote e acamparam em Ritma. E partiram de Ritma e acamparam em Rimon-Perez. E partiram de Rimon-Perez e acamparam em Libna. E partiram de Libna e acamparam em Rissa. E partiram de Rissa e acamparam em Quelatá. E partiram de Quelatá acamparam-se no Monte Sefer. E partiram do Monte Sefer e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote, acamparam em Taate. Partiram de Taate, acamparam em Terá. E partiram de Terá, acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Asmona. E partiram de Asmona, acamparam em Mesorete. E partiram de Mesorete e acamparam em Bene-Jacã. E partiram de Bene-Jacã, acamparam em Or-Agidgade. E partiram de Or-Agidgade, acamparam em Joqubatá. E partiram de Joqubatá, acamparam em Abrona. E partiram de Abrona, acamparam em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber, acamparam no deserto de Zin, que é Cádiz. E partiram de Cádiz, acamparam no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu no Monte Or, segundo a ordem do Senhor, e morreu ali no primeiro dia, no 5º mês, no 40º ano depois da saída dos filhos de Israel na terra do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. Então o rei cananeu de Arade, que havia nos
que habitava o sul da terra de Canaã, soube que os filhos de Israel estavam chegando. Eles partiram do monte Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona, acamparam em Punon. E partiram de Punon, acamparam em Obode. E partiram de Obode, acamparam em Ije-Abarim, na fronteira de Moabe. E partiram de Ije-Abarim e acamparam em Dibon-Gad. E partiram de Dibon-Gad, acamparam em Almon-Diblataim. E partiram de Almon-Diblataim e acamparam nos montes de Abarim. E partiram diante de Nebo. E partiram dos montes de Abarim, acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês tiverem passado o Jordão para entrar na terra de Canaã, deve expulsar da frente de vocês todos os moradores da terra, destruir todas as pedras, todas as figuras, todas as imagens fundidas. Deve também derrubar todos os santuários nos lugares altos. Tomem posse na terra e morem nela, porque eu dei esta terra para vocês, e tomem posse. Vocês herdarão a terra por sorteio, segundo suas famílias. A tribo mais numerosa dei herança maior, a tribo pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Vocês herdarão segundo a tribo de seus pais. Porém, se não expulsarem os moradores da terra, então os que vocês deixarem ficar serão para vocês como espinho nos seus olhos, como aguilhões nas costas, e eles os perturbarão na terra em que vocês irão morar, e farei com vocês o que pensei fazer com eles. Números capítulo 34. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês entrarem em Canaã, esta será a terra que lhes cairá em herança, a terra de Canaã, segundo as suas fronteiras. A região sul irá desde o deserto de Zin até a fronteira de Edom. A fronteira do sul irá desde a extremidade do mar Salgado para o lado leste. Esta fronteira irá rodeando do sul para a subida de Acrabim e passará até Zin, e as suas saídas serão do sul de Cades-Barneia, e sairá de Azar Adar, passará para Asmon. Depois essa fronteira rodeará de Asmon até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por fronteira do oeste vocês terão o Mar Grande. Esta será a fronteira do oeste. Esta será a fronteira do norte. Marquem as fronteiras desde o Mar Grande até o Monte Or. Marque as fronteiras desde o Monte Or até a entrada de Amate. As saídas desta fronteira serão de Zadad. Dali seguirá até Zifon, e as suas saídas serão de Azar-Enã. Esta será para vocês a fronteira do norte. Por fronteira do lado leste, marque a fronteira de Azar-Enã até Sefã. A fronteira descerá desde Sefã até Riblá, para o lado leste, Aim. Depois a fronteira descerá e irá ao longo da borda do mar de Quinerete, para o lado leste. Descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar Salgado. Esta será a terra de vocês e suas fronteiras ao redor. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que vocês herdarão por sorteio, o qual o Senhor mandou dar a 9,5 tribos, porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam a sua herança. Também a meia tribo de Manassés já receberam sua herança. Estas duas tribos e a meia receberam
a herança deste lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado leste. O Senhor disse a Moisés: são estes o nome dos homens que repartirão a terra para vocês por herança. Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Escolham ainda um chefe de cada tribo para repartir a terra em herança. São estes os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné, e da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quisleu, da tribo dos filhos de Dan, chefe de Buqui, filho de Jogli, dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, do chefe de Aniel, dos filhos de Éfode, dos filhos de Éfode, dos filhos de Efraim, chefe de Quemuel, filho de Siftã, da tribo dos filhos de Zebulon, chefe de Elisafã, filho de Pernaque, da tribo dos filhos de Issacar, chefe de Paltiel, filho de Azan, da tribo dos filhos de Asser, chefe de Aiude, filho de Selomi, da tribo dos filhos de Naphtali, chefe Pedael, filho de Amiúde. A estes o Senhor ordenou que repartissem a herança entre os filhos de Israel na terra de Canaã. Números capítulo 35. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que, da herança da sua posse, deem a cidade dos levitas em que possa morar, e também os campos das passagens ao redor das cidades. Os levitas terão essas cidades para morar nelas. Os campos das passagens ao redor das cidades serão para gado, para o rebanho, para todos os animais deles. Os campos de passagem ao redor das cidades vocês darão aos levitas, desde as muralhas das cidades para fora. Serão as de 450 metros ao redor. Fora da cidade, para o lado leste, vocês devem medir 900 metros de um lado sul, 900 metros do lado oeste, 900 metros do lado norte, 900 metros fica a cidade do meio. Estes lhes serão os campos de pastagem ao redor da cidade. Das cidades que vocês darão aos levitas, 6 serão as cidades de refúgio, as quais vocês darão para que nelas se acolha o homicida. Além destas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Todas as cidades que vocês darão aos levitas serão 45 cidades, juntamente com os campos de pastagem. As cidades que vocês darão aos levitas devem ser da herança dos filhos de Israel. Se a tribo for numerosa, dará muitas cidades. Se a tribo for pequena, dará poucas cidades. Cada tribo dará as suas cidades aos levitas na proporção da herança que lhe couber. O Senhor disse ainda a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando passarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham para vocês algumas cidades que lhes sirvam de refúgio, para que nelas acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Nessa cidade, o homicida poderá refugiar-se do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. Essas cidades que vocês derem serão 6 cidades de refúgio para vocês. 3 cidades destas cidades devem ficar do lado do Jordão. 3 cidades devem ficar na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. Estas 6 cidades serão de refúgio para os filhos de Israel, para o estrangeiro, para o que hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Mas se alguém ferir
uma pessoa com instrumento de ferro e essa pessoa morrer é homicida, o homicida será morto. Se alguém ferir uma pessoa com pedra na mão de que possa causar a morte e essa pessoa morrer é homicida, o homicida será morto. Se alguém ferir uma pessoa com instrumento de pau que tiver na mão que possa causar a morte, essa pessoa morrer é homicida, o homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Se alguém empurrar uma pessoa com ódio e com má intenção lançar contra ela alguma coisa e essa pessoa morrer, ou por inimizade ferir com a mão e essa pessoa vier a morrer, aquele que feriu, essa pessoa será morto. É homicida. O vingador do sangue o encontrará o homicida e deverá matá-lo. Porém, se alguém empurrar outra pessoa subitamente sem inimizade ou contra ela se lançar algum instrumento sem má intenção ou sem vê-la deixar cair sobre ela alguma pedra que possa causar-lhe a morte e essa pessoa morrer, não sendo sua inimiga nem tendo a intenção de causar-lhe mal, então a congregação julgará entre o matador, o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e fará voltar à sua cidade de refúgio, onde havia se refugiado. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo, com santo óleo. Porém, se em determinado momento o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde tinha se refugiado, e o vingador de sangue o encontrar fora dos limites dela, se o vingador do sangue o matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida deverá voltar. O homicida voltará à terra da sua posse. Estas coisas serão por estatuto de direito para vocês, de geração em geração, onde quer que vocês morarem. Todo aquele que matar uma pessoa será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceite resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Ele deve ser morto. Também não aceite resgate por aquele que se acolheu em uma cidade de refúgio, se quiser voltar para sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim, não profanem a terra em que estes estão, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele que se derramou. Portanto, não contaminem a terra na qual vocês vivem, no meio da qual habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Números capítulo 36. Os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, foram falar com Moisés, com os chefes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel. Eles disseram: O Senhor Deus ordenou ao meu senhor que, por sorteio, dê essa terra em herança aos filhos de Israel, e ao meu senhor foi ordenado pelo Senhor Deus que a herança de nossos irmãos Zelofeade fosse dada às filhas dele. Porém, se elas casarem com algum dos filhos de outras tribos dos filhos de Israel, a herança delas seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança das tribos que viriam a pertencer. Assim seria tirada a parte da herança que nos coube por sorteio. E quando chegar o ano do jubileu, os filhos de Israel, a herança delas será acrescentada à herança da tribo daqueles que vierem conter. Assim, a herança dela deverá ser tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandato do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José
está pedindo o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor deu a respeito das filhas de Zelofeade, dizendo: elas podem casar-se com quem quiserem, desde que se casem na família da tribo do pai delas. Assim, a herança dos filhos de Israel não haverá de passar de uma tribo para outra, pois os filhos de Israel devem ficar vinculados cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel deverá casar com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a sua herança por seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo para outra, pois as tribos dos filhos de Israel devem ficar vinculados, cada uma à sua herança. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Maclatiza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, casaram com os filhos de seus tios, casaram nas famílias de seus tios de Manassés, filho de José, e a herança delas permanecem nas tribos da família de seu pai. São estes os mandamentos, os juízos que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. O quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 1, diz assim: são estas palavras que Moisés falou a todo Israel a leste do Jordão, no deserto de Arabá, diante de Sufê, entre Parã, Tofel, Lebã, Arzerote, de Zaabe, é a uma jornada de 11 dias, desde Horebe até Cades-Barneia, pelo caminho dos montes Sir. Aconteceu que no 40º ano do primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor havia ordenado a respeito deles, depois que ordenou que derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, Edrei, a leste, em Jordão, a terra de Moabe. Moabe encarregou-se de explicar esta lei, dizendo: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: vocês ficarão bastante tempo neste monte, voltem e sigam viagem. Vocês ficaram bastante tempo neste monte, voltem e sigam viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus e todos os seus vizinhos da Arabá, na região montanhosa, e a Cefelá, e a Neguebe, e a costa marinha, terra dos cananeus, e a Libnu, até o grande rio Eufrates. Eis que aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor, com juramento, deu aos seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Nesse mesmo tempo eu disse a vocês: sozinho não poderei levá-los. O Senhor Deus de vocês fez com que vocês se multiplicassem. Diz que hoje vocês são como uma multidão, como as estrelas do céu. O Senhor Deus dos pais de vocês faça com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que agora são, e os abençoe como prometeu. Mas como poderia eu sozinho suportar o peso da carga de vocês? Como poderia resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? Escolham homens sábios, inteligentes, experientes, segundo as suas próprias tribos, para que eu ponha por chefe de vocês. Então vocês me responderam que era bom fazer o que eu tinha falado. Assim peguei os chefes das suas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefes sobre os chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, de 10, oficiais segundo as suas tribos. Nesse mesmo tempo
ordenei o juiz, dizendo: deem atenção às questões que surgirem entre os irmãos e julguem com justiça entre os homens e seu irmão, ou estrangeiro que está com ele. Não sejam parciais no julgamento, ou são tanto pequeno como grande. Não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Porém, a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, eu lhes ordenei todas as coisas que vocês deveriam fazer. Então partimos de Horebe, caminhamos por toda aquele grande e terrível deserto que vocês viram pelo caminho, na região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado, e chegamos a Cades-Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor Deus colocou essa terra diante de vocês. Vão e tomem posse da terra, como o Senhor Deus de seus pais falou. Não tenham medo, não se assustem. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens diante de nós, para que espiem a terra, nos digam por que caminho devemos seguir e que cidade devemos ir. Isto me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi no meio de vocês 12 homens de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa, e espiando a terra até o vale de Escol, tomaram o fruto da terra na mão e trouxeram até nós, e nos informaram, dizendo: esta terra é boa, que o Senhor nos dá. Porém vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes contra o Senhor, seu Deus, e ficaram murmurando em suas tendas, e disseram: o Senhor está com ódio de nós, e por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós, as cidades mais grandes, mais fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos de Anaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, ele lutará por vocês segundo tudo o que viram que ele fez conosco no Egito e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou, como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andam até chegar a este lugar. Mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo e mostrava o caminho para vocês deveriam andar, e de dia na nuvem. O Senhor ouviu o que vocês disseram, ficou irado e jurou, dizendo: nenhum homem desta geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês, com exceção de Caleb, filho de Jefoné. Ele verá a terra que darei a ele e aos filhos dele, terra em que ele pisou, porque perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo: também você não entrará na terra. Josué, filho de Nun, está diante de você, ele é quem vai entrar. Anime-o, porque ele fará com que Israel receba por herança. E as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seriam presas do inimigo, sim, filhos de vocês, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, ali entrarão, e a eles darei a terra, e a eles possuirão. Mas vocês voltem e sigam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós iremos, lutemos segundo tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Vocês se armaram, cada um com seus instrumentos de guerra, e passaram
e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa, mas o Senhor mandou que eu lhes dissesse: vocês não vão, nem comecem a lutar, pois não estou no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Isso eu lhes falei, mas vocês não quiseram escutar. Pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor, presunçosos, e foram na direção das montanhas. Os amorreus que lá estavam, naquela região montanhosa, saíram contra vocês e perseguiram, como fazem as abelhas, e os derrotaram, desde Seir até Ormã. Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor, e voltaram e foram se queixar diante do Senhor, porém o Senhor não lhes deu atenção, nem inclinou os ouvidos a vocês. Assim vocês permaneceram muitos dias em Cádiz. Deuteronômios capítulo de número 2. Depois voltaram e seguimos para o deserto em direção ao Mar Vermelho, como o Senhor havia ordenado por muitos dias. Rodeamos os montes de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: vocês já rodearam bastante estes montes, agora sigam para o norte. Ordena ao povo, dizendo: vocês passaram pelo território de seus irmãos, filhos de Esaú, que habitem em Seir. Eles terão medo de vocês, portanto, tenham muito cuidado. Não entrem em conflito com eles, porque a terra deles não darei a vocês, nem mesmo a pisada da planta do pé, pois Esaú dei por herança os montes Seir. Comprarão deles por dinheiro comida para que possam comer, também água para que possam beber. Pois o Senhor Deus abençoou tudo que vocês fizeram e sabe que vocês estão andando por este grande deserto durante 40 anos. O Senhor Deus esteve com vocês, coisa nenhuma lhes faltou. Assim passamos no deserto, passamos ao lado do território de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitaram em Seir, bem como no caminho de Arabá, Elate, Ezion-Geber. Voltamos e saímos do caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não provoques Moabe, e não entre em conflito com eles, porque não darei a vocês herança desta terra. Não provoque Moabe e não entre em conflito com eles, porque não darei a você a herança da terra deles, porque dei Ar em herança aos filhos de Ló. Antigamente, os Emins habitavam nelas, povo grande e numerosos, altos como os anaquins. Também eles foram considerados refaíns como os anaquins, e os moabitas e os chamados de Emins. Antigamente também os horreus habitavam em Seir. Porém, os filhos de Esaú os expulsaram dali e os destruíram diante de si, e habitaram no lugar daqueles, assim como Israel fez a terra de sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Agora levantem-se e passem o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered, o tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos. É que toda aquela geração dos homens da guerra desapareceu no meio do arraial, como o Senhor lhe havia jurado. E a mão do Senhor estava contra eles para os destruir no meio do arraial, até que todos desaparecessem. Quando todos os homens da guerra já haviam desaparecido do meio do povo, consumidos pela morte, o Senhor me falou, dizendo: hoje você passará por Ar, a fronteira de Moabe, e chegará até diante dos filhos de Amon. Não os provoque, não entre em conflito com eles, nem porque a terra dos filhos de Amon não lhe darei por herança, porque tenho dado a herança aos filhos de Ló. Também esta é considerada a terra dos Refaíns, que antigamente habitavam nela Refaíns, e os amonitas, que chamavam de Zanzumins, povo grande, numeroso, alto, como os anaquins, que o Senhor destruiu diante dos amonitas. Estes os expulsaram dali e habitaram naquele lugar, no lugar deles. O Senhor fez com que eles, assim como fez com os filhos de Esaú,
que habitavam em Seir, diante dos quais destruiu os horreus, os filhos de Esaú, expulsaram e habitaram no lugar deles até hoje. Também os Carfitorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no lugar daqueles, levantaram-se, seguiram adiante e passem o ribeiro de Arnon, eis que entrego nas mãos de vocês Seom, Amorreu, rei de Hesbom, bem como a terra deles, comecem a ocupar entre a guerra com eles. Hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês ao povo que estão debaixo do céu, e os que ouvirem a sua fama tremerão diante de vocês e ficarão angustiados. Então, desde o deserto de Quedemote, mandei mensageiro a Seom, rei de Hesbom, com a palavra de paz, dizendo: deixe-me passar a sua terra, e iremos somente passar pela estrada. Não devemos parar, não desviaremos para a direita nem para a esquerda. Você nos venderá alimento para comer, também água para bebermos. Então somente deixe-nos passar a pé, como fizeram os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que passamos o Jordão e entremos na terra que o Senhor nosso Deus nos está dando. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar pela terra dele, porque o Senhor Deus de vocês havia endurecido o espírito dele e tornado inflexível o coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: eis que já comecei a dar a você Seom, terra dele. Comece agora a tomar posse do país dele. Então Seom saiu ao nosso encontro e todo o seu povo para lutar contra nós em Jazã. E o Senhor nosso Deus o entregou em nossas mãos e nós o derrotamos. A ele e aos filhos dele, todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos nós toda a terra das cidades e cada uma destruímos seus homens, mulheres, crianças, não deixamos nenhum sobrevivente, somente tomamos por presa gado, despojo das cidades conquistadas, desde Aroer até a beira do vale de Arnon, e a cidade dele está em Gileade. Não houve nenhuma cidade que fosse alta demais para nós. Tudo isso o Senhor nosso Deus nos entregou. Vocês apenas não se aproximam da terra dos filhos de Amon, nem da região que fica à margem do ribeiro de Josaboque, nem da cidade da região montanhosa, nem de qualquer outro lugar que o Senhor nosso Deus nos havia proibido de atacar. Deuteronômio capítulo de número 3. Depois voltamos e fomos em direção a Bazã. Og, o rei de Bazã, saiu ao nosso encontro e todo o seu exército para lutar contra nós em Edrei. Então o Senhor disse: não tenham medo, porque eu entreguei às suas mãos ele e todo o seu povo da terra dele. Você fará com que ele fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, e o Senhor nosso Deus entregou em nossas mãos. Também Og, rei de Bazã, todo o seu povo. Lutamos contra ele até que não sobrasse ninguém. Nesse tempo tomamos todas as suas cidades. Não houve nenhuma cidade que não lhes tomassem. 60 cidades, todas as regiões de Argob, reino de Og, Bazã, todas essas cidades foram fortificadas com altas muralhas, portões, ferrolhos. Tomamos também muitas outras cidades que não tinham muralhas. Nós as destruímos totalmente, como fizemos em Seom, rei de Hesbom. Destruímos completo todas as cidades com seus homens, suas mulheres, crianças, porém todo o gado, despojo, cidades tomamos para nós por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra das mãos daqueles reis dos amorreus que estavam além do Jordão, desde o ribeiro de Arnon
no monte de Hermon, do Sidônio, chamado Hebron, Hermon de Sirion. Porém, os amorreus os chamaram de Sinir. Tomamos todas as cidades do Planalto, toda Gileade, todo Bazã, até Salcar e Eudrei, a cidade do reino de Og, em Bazã. Og, rei de Bazã, o último sobrevivente de Refaim, Cafã, dele era feita o ferro e além a cama dele era feita de ferro e ainda se encontra em Rabá, dos filhos de Amon, tinha 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura pela medida comum. Tomamos posse desta terra nesse tempo da região que vai a Aroer, que está junto ao vale de Arnon, na metade da montanha, na metade da região montanhosa de Gileade, que as suas cidades, dei aos Rubenitas, as Gaditas e o resto de Gileade, toda a região de Bazã, reino de Og, dei a meia tribo de Manassés, toda aquela região de Argob, toda Bazã, se chamava terra de Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argob até a fronteira dos Jesuritas e Macatitas, isto é, Bazã, e as aldeias chamou o seu nome, Avote Jair, até o dia de hoje. E Maquir, filho de Gileade, aos Rubenitas e os Gaditas, que dei desde Gileade até o ribeiro de Joboque, na fronteira dos filhos de Arnon, também como Arabá, no Jordão da fronteira, e o Jordão por fronteira, desde Quiriate até o mar de Arabá, o mar salgado, a encosta do Monte Pisga, para o leste. Neste mesmo tempo, eu lhes ordenei, dizendo: o Senhor Deus de vocês deu esta terra para vocês, tomem posse dela. Todos os seus homens valentes, armados, devem passar diante de seus irmãos, os filhos de Israel. Então, somente as mulheres, crianças, o gado de vocês, porque sei que você tem muito gado, ficarão nas cidades que já lhes dei. Vocês deverão lutar até que o Senhor dê descanso aos seus irmãos, como deu a vocês, para que eles também ocupem a terra que o Senhor Deus deu a vocês. Está dando a eles o outro lado do Jordão, depois que vocês poderão voltar, cada um à sua propriedade, como lhe dei. Também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo: você viu tudo que o Senhor Deus de vocês tem feito com esses 2 reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos que vocês entrar. Não tenha medo deles, porque o Senhor Deus de vocês é o que luta por vocês. Também eu, nesse tempo, implorei ao Senhor, dizendo: Senhor, já começaste a mostrar ao seu servo a tua grandeza, a tua grandeza e a tua mão poderosa, pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer obras e os feitos poderosos que tu realiza, peço-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, desta boa região montanhosa do Líbano. Porém, o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Pelo contrário, me disse: basta, não me fale mais nisso. Suba ao alto do Monte Pisga, levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul, para o leste. Contemple com seus próprios olhos, porque você não passará o Jordão. Dê ordens a Josué, anime-o e fortaleça. Ele irá à frente de vocês
e o povo fará possuir a terra. Você apenas verá. Assim ficamos no vale diante de Bet-peor. Deuteronômios capítulo 4. Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos, os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus deu a seus pais, está dando a vocês. Não acrescentem nada à palavra que lhes ordeno, nem diminuam nada nela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Como seus próprios olhos vocês viram que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois o Senhor Deus eliminou do meio de vocês todos os que seguiam Baal-peor. Porém, vocês que permanecem fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. Eis que eu lhes tenho ensinado os estatutos, juízos, como o Senhor Deus, meu Deus, me ordenou, para que vocês cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis. Por isso será a sabedoria e o entendimento de vocês e os olhos de todos os povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, este grande povo, até a gente inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que invocamos, e que grande nação há que tenha estatutos, juízos estão justos, como toda esta lei que hoje lhe se propõe. Então, somente tenha cuidado de guardar bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas leis e seus olhos, nem nisto, e eles não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos filhos de Israel e aos seus filhos. Não esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo e eu farei ouvir a minha palavra, a fim de que aprendam temer-me durante todos os dias em que viverem na terra, e também ensinem aos seus filhos. Então vocês chegaram a ficar em pé do monte, e o monte estava em chamas, e subiram até o céu. E havia trevas, nuvens escuras. O Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma. Só escutaram a voz. Então eles anunciou a sua aliança que ordenou a vocês, e vocês anunciou a vocês os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos, juízos, para que se cumprissem na terra que passarão a possuir. Tenha cuidado. Tenha cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia, não viram nenhuma aparência nenhuma que o Senhor Deus de vocês lhe falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para que não se corrompam de fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou mulher, semelhança alguma de animal que há na terra, semelhança alguma de ave que voa no céu, semelhança alguma que rasteja na terra, semelhança alguma de peixe de águas debaixo da terra. Quando levantarem os olhos para os céus e virem o sol, a lua, a estrela, saber todo o exército dos céus, cuidem de que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles, e prestem culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu todos os povos debaixo dos céus. Mas quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha do ferro do Egito, para que sejam povo da sua herança,
como hoje se vê, também o Senhor se indignou contra mim por causa de vocês e jurou que eu não passaria o Jordão, não entraria na boa terra que o Senhor Deus lhe deu por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei ao Jordão, mas vocês vão passar ao Jordão a possuir naquela terra também. Tenham cuidado de não esquecer da aliança que o Senhor Deus fez com vocês, que façam para si mesmo nenhuma imagem de escultura, semelhança alguma coisa que o Senhor Deus proibiu, porque o Senhor Deus de vocês é fogo consumidor, é Deus zeloso. Quanto mais gerarem filhos e tiverem netos que já tiverem muito tempo na terra, se corromperem e fizerem alguma imagem de escultura, semelhança, coisa alguma, praticarem o que é mal aos olhos do Senhor, Deus de vocês, para provocar a ira, hoje toma o céu e a terra como testemunha contra vocês, que vocês serão imediatamente eliminados da terra a qual, passando o Jordão, vocês tomarão posse. Vocês não prolongarão seus dias nela. Pelo contrário, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as gentes, aonde o Senhor os levará. Lá vocês servirão deuses, a sua obra de mãos humanas, madeiras, pedras, e não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá vocês buscarão o Senhor seu Deus e acharão, quando a buscarem de todo o coração e de toda a sua alma, quando estiverem em angústia e todas as coisas que lhes sobrevierem nos últimos dias. Se vocês voltarem para o Senhor seu Deus, lhes andarem a vós, então o Senhor, o Deus de vocês, não abandonará, porque o Deus é misericordioso, nem destruirá, nem esquecerá da aliança que jurou a seus pais, aos pais de vocês. Agora, pois, perguntem aos tempos passados que transcorreram antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano, porque a terra, desde a extremidade do céu, é a outra, se já aconteceu algo tão grandioso como isto, ou se a algum momento se ouvia falar coisa semelhante. Pergunte se algum povo ouviu a voz de algum Deus estranho falando no meio do fogo, como vocês ouviram e ficaram vivos. Se já houve algum Deus que tentou ir, tomando para si um povo do meio de outro povo, como prova de sinais e milagres e lutas da mão poderosa por braço estendido, como feitos espantosos, segundo tudo que o Senhor Deus fez por vocês no Egito, como vocês viram de seus próprios olhos. Isto foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus, nenhum outro há entre eles. Do céu ele fez com que ouvissem a sua voz para ensiná-los, e sobre a terra lhes mostrou o seu grande fogo. No meio do fogo de vocês viram as suas palavras. Ele amou os pais de vocês e escolheu entre os descendentes deles. Depois disso, o Senhor tirou do Egito a sua presença com grande força para expulsar da frente de vocês as nações maiores e mais poderosas do que vocês, para fazer com que vocês entrassem na terra, para dar a vocês herança que hoje se vê. Por isso, hoje vocês receberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus. Acima dos céus e embaixo da terra não há outro Deus. Portanto, guarde seus estatutos, os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, para tudo que vá bem com vocês e os seus filhos depois de vocês, para vocês prolonguem os seus dias na terra que o Senhor Deus lhes deu, está dando tudo para todos sempre. Então Moisés separou 3 cidades da além do Jordão para a nascente do sol, para que ali pudesse refugiar o homicida que tivesse matado voluntariamente o seu próximo, de quem antes daquilo tivesse ódio algum.
esse homicida poderá se refugiar numa daquelas cidades e salvar a sua vida. As cidades eram Bezer no deserto, no Planalto para os Rubenitas, Ramote em Gileade para os Gaditas, Golã, Bazã para os Manassitas. Esta é a lei que Moisés apresentou aos filhos de Israel. São estes os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito, além do Jordão, no vale diante de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram quando saíram do Egito e tomaram posse da terra dele, bem como a terra de Og, rei de Bazã, rei dos amorreus, que estavam da além do Jordão para a nascente do sol. Essas terras se estendiam desde Aroer até a beira do vale Arnon, até o monte Sion, que é Emon, e incluíram toda a Arabá, além do Jordão, do lado leste até o mar de Arabá, pela encosta do monte Pisgah. Glória a Deus por este dia de leitura da palavra do Senhor Jesus. Pai amado, Deus querido e santo, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de juntos, ó Deus, lermos a tua santa palavra. Que estas palavras fiquem fixadas em nossos corações. Que o Espírito Santo possa conduzir-nos, falar fortemente em nossos corações, para que possamos ser praticantes. Pai, abençoa todos os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente.